Dia 8 de julho de 2010. Essa data ficou marcada por conta de um anúncio que ia acontecer na TV, onde o LeBron James ia revelar o seu destino na NBA. E esse anúncio de TV virou um programa chamado The Decision, onde mais de 13 milhões de pessoas nos Estados Unidos assistiram um anúncio onde LeBron James estaria levando os seus talentos para South Beach, mais precisamente o Miami Heat. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Comemoração de um lado, tristeza do outro, e naquele momento LeBron James, que era um herói no Cleveland Cavaliers, estava se tornando um vilão, causando aí uma fúria nos torcedores do Cavs que até queimaram as suas regatas. Na época, essa daí foi considerada uma das maiores traições da NBA. Porém, existem outras e é isso que eu vim trazer pra vocês aqui hoje, os 8 jogadores mais traíras da história da NBA. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários pra você qual o jogador mais traíra da história da NBA. E em cima desse vídeo, rapaziada, eu resolvi fazer outro vídeo porque a gente tem também as franquias que traíram os jogadores, né? E se você quer esse conteúdo, faz favor, deixa aí nos comentários também. E outra coisa, né? O DPC volta aqui assim do nada, tipo, pô, você ficou 30 dias sem fazer vídeo e volta assim? É, cara, isso aqui é 2%. É não, isso era 2% TV, porque esse ano vai ser brabo, rapaziada. Comecinho de ano, passo mais ou menos um feedback do que vai rolar e tal. Rapaziada, se preparem pra muito conteúdo de quadro. Os conteúdos de quadro vão estar de volta. Sexta-feira agora já tem um desafio de X1 bolado. Não vou falar contra quem que é, mas é um cara que vocês conhecem, um cara hypado e que falou que joga basquete aí, mano. Então vamos ver se ele joga basquete mesmo e eu também vou ter que desafiar ele dentro da modalidade dele. Mas deixa aí nos comentários também quem vocês acham que é que vai participar do X1 aqui. E agora, rapaziada, sem enrolação, bora pro vídeo aí, mano. Começando por ele, LeBron James. LeBron James, sem sombra de dúvida, é o maior ídolo do Cleveland Cavaliers e também da cidade. Ele foi responsável por trazer o primeiro título aí pro Cleveland Cavaliers e também o primeiro título depois de 50 anos para a cidade de Cleveland. Porém, rapaziada, antes dessa volta triunfal aí, a gente vai falar de um momento que os fãs do Cleveland Cavaliers viram o LeBron James como um verdadeiro traíra. O LeBron James nasceu e cresceu em Akron, que é uma cidade aí a mais ou menos 40 minutos de Cleveland. Ou seja, o cara sempre foi local. Ele foi pra NBA vindo direto do high school em 2003, sendo uma das maiores promessas da história do basquete. Ele ganhou o prêmio aí de novato do ano na NBA na sua primeira temporada e desde o seu primeiro jogo todo mundo via que ele era especial e que ele ia colocar o Cleveland Cavaliers nos holofortes da NBA. E com certeza não foi diferente, rapaziada. Em menos de 4 anos ele fez a melhor temporada da franquia até então e levou o Cavs para sua primeira final de NBA da história. Um ano depois ele ajudou o Cavs a ficar em primeiro lugar na Conferência Leste na temporada regular e também ganhou o prêmio de MVP, repetindo esse feito na temporada seguinte, que foi a temporada de 2009 e 2010, também conhecida aí como a última temporada de LeBron James no Cleveland. Em todos esses anos o LeBron James praticamente fez tudo por Cleveland e a instituição não conseguiu fazer nada por ele. Segundo ele, as escolhas de draft não davam certo, as contratações não chegavam e o LeBron James teve que carregar o Cleveland Cavaliers sozinho por 7 anos. Então na temporada de 2010 e 2011, o LeBron James era um agente livre irrestrito. Ele poderia assinar com qualquer franquia e a lista que queria ele era imensa. Tão grande que ninguém fazia ideia para onde LeBron James poderia levar os seus talentos. Foi então que LeBron James decidiu que ia revelar o seu novo time por meio de um programa na ESPN chamado The Decision. Mas essa ideia, na verdade, tinha sido lançada por um cara chamado Drew lá em 2009, quando ele comentou na coluna esportiva de Bill Simmons o seguinte: e se o LeBron James anunciar que escolherá sua equipe de 2010 e 2011 ao vivo em uma determinada data para um programa chamado A Escolha de LeBron? Foi então que Bill Simmons levou essa ideia pra frente e apresentou pro agente e pros conselheiros do LeBron James. Várias conversas foram feitas, principalmente aí com o presidente da ESPN e até mesmo com David Stern, que era comissário da NBA na época, inclusive ele queria boicotar o programa, viu? O The Decision foi ao ar no dia 8 de julho de 2010 e LeBron James anunciou que ia levar os seus talentos para South Beach, ou seja, Miami Heat. Talvez o torcedor do Cleveland esperava uma surpresa, uma reviravolta, o que LeBron James assinasse novamente com o time e trouxesse outra estrela, mas nada disso aconteceu. O que causou uma fúria na cidade, com vários torcedores e fãs do LeBron James queimando regatas. Várias pessoas estavam assistindo o programa num bar na frente do ginásio do Cavs, chamado Harry Buffalo. E depois da decisão do LeBron, vários estavam enfurecidos, outros tristes, tinha até gente chorando. Earl Maldin, que estava no bar nessa noite, disse o seguinte: eu acho que isso foi um tapa na cara da cidade que o apoiou desde quando ele estava no ensino médio. Aparecer na TV nacional e cuspir assim na nossa cara é muito errado.
Alguns fãs chegaram até tacar pedra em um outdoor que tinha a imagem de LeBron James lá na cidade de Cleveland. Eles fizeram todo tipo de homenagem antes desse programa acontecer, com o objetivo de tentar trazer o LeBron James de volta, tocar o coração dele, só que parece que tudo foi em vão. O LeBron James estaria deixando o time da sua cidade natal para formar um dos times mais fortes que a NBA já viu, juntamente com Dwayne Wade e Chris Bosh. O LeBron James ao menos voltou para Cleveland depois disso e ganhou o único título da franquia, que foi o título aí de 2016. Agora a gente vai falar de um cara que tem a história um pouco parecida, ou talvez um pouco pior, talvez muito pior, não sei, vai depender de você. Mas estou falando, rapaziada, de Kevin Durant. O Kevin Durant com certeza fez jus à frase: se não consegue derrotá-los, junte-se a eles. Kevin Durant foi a segunda escolha do draft de 2007 e foi selecionado pelo Seattle Supersonics. Assim como o LeBron James foi pro Cleveland, o Kevin Durant também foi uma promessa pro futuro da equipe, já que ele tinha sido aí também o novato da temporada. Depois que a equipe virou o Oklahoma City Thunder na temporada seguinte, ele atuou aí por mais 8 temporadas, conseguindo chegar aí às finais da NBA, sendo 4 vezes cestinha da temporada e também ganhando o prêmio de MVP de 2014. Na última temporada do Kevin Durant no Thunder, eles tinham um time muito promissor, tanto que eles chegaram até as finais da Conferência Oeste e chegaram a abrir 3-1 no Golden State Warriors. Tudo indicava que o Thunder ia para as finais da NBA jogar contra o Cleveland Cavaliers, porém eles não contavam com uma virada avassaladora do Golden State Warriors e eles perderam a série por 4-3. Depois dessa temporada, o Kevin Durant era um agente livre e restrito e se esperava que ele assinasse novamente com o Oklahoma City Thunder, ou ao menos, tinham boatos dele jogar no Washington Wizards, já que era sua cidade natal. Porém, ele fez o que ninguém esperava de um cidadão de bem e com caráter. Foi jogar num time que na temporada anterior tinha feito a melhor temporada regular da história da NBA, montando um dos times mais fortes que a NBA já viu, ou talvez o mais forte. Kevin Durant foi jogar no Golden State Warriors. Uma das razões pelo qual o Kevin Durant não quis ficar no Thunder foi porque ele era um dos únicos jogadores, e talvez o único jogador, que sabia chutar de 3 de forma consistente. E ele achou que o Golden State Warriors poderia maximizar o seu jogo. Mas os fãs entenderam como uma grande traição ele ir jogar num time que virou a série de 3-1 em cima da sua própria franquia. E assim como os torcedores do Cavs, os torcedores do Thunder também queimaram as camisas do Kevin Durant, e até hoje ele recebe muitas vaias quando vai jogar na cidade. Nem mesmo o Russell Westbrook entendeu o lado do seu ex-companheiro de time e ex-amigo também, já que depois disso aí criou uma grande rivalidade entre os dois. Agora, rapaziada, vamos falar de uma traição aqui, e essa aqui eu senti na pele porque aconteceu com o meu time. E eu tô falando de Montrezl Harrell, rapaziada, e esse cara aqui conseguiu ir de ídolo pra vilão muito rápido. Na temporada de 2018 e 2019, ele foi um jogador crucial pro sucesso e futuro do Los Angeles Clippers, já que era um time promissor que não tinha uma estrela. Ele junto com o Lou Williams fizeram do Los Angeles Clippers um time com o melhor banco da temporada. E mesmo com a chegada de Paul George e Kawhi Leonard na temporada de 2019 e 2020, ele se manteve ali no posto de um excelente bancário, com médias de 18,8 pontos por jogo e 7,1 rebotes, que fez dele o 6º homem da temporada. Durante a bolha, o Montrezl Harrell teve alguns problemas pessoais, principalmente com a morte da sua avó. E ele recebeu todo o apoio possível dos seus companheiros de time nessa época sombria, porque todos precisavam dele nos playoffs. O Clippers acabou perdendo de virada pro Denver Nuggets depois de abrir 3-1 na série, e a partir daquela eliminação, os problemas começaram a aparecer. No fim daquela temporada, o Montrezl Harrell era free agent, e no dia 20 de novembro de 2020 foi anunciado que ele ia jogar no Los Angeles Lakers. Sim, rapaziada, o Montrezl Harrell estava de saída para jogar no então rival do time na época, depois de todo o suporte que os jogadores do Clippers deram para ele. Eu, como muitos outros torcedores do Los Angeles Clippers, ficamos bolados com ele nessa temporada, e graças a Deus que na temporada seguinte deu tudo errado para ele. Agora, rapaziada, eu vou falar de uma traição que foi feita antes mesmo do jogador assinar com o time, e talvez essa aqui seja uma das histórias mais bizarras e engraçadas da história da NBA. No final da temporada de 2015, DeAndre Jordan era free agent e estava na mira do Dallas Mavericks. Ele teve uma reunião com Mark Cuban e já tinha um acordo verbal aí de mais ou menos 80 milhões de dólares. Porém, os principais jogadores do Los Angeles Clippers na época, que eram Chris Paul e Blake Griffin, ficaram sabendo dessa reunião e da possível saída de DeAndre Jordan do time na época, e resolveram fazer uma visita para tentar convencer ele a ficar no Los Angeles Clippers, antes do GM do Dallas chegar lá para assinar o contrato, e aparentemente eles conseguiram. E o mais da hora de tudo isso, rapaziada, foi que nesse dia o Twitter simplesmente parou com as postagens do Blake Griffin falando que tava bloqueando a porta da casa do DeAndre Jordan para os responsáveis do Dallas Mavericks não poder entrar. E eu contei isso aí, rapaziada, nesse vídeo aqui, contando todos os detalhes sobre o dia que o Clippers impediu que o DeAndre Jordan fosse embora da franquia. Só você assistir
assistir aqui e deixa o like lá também. Agora, rapaziada, eu vou falar de um cara que foi tão traíra, mas tão traíra, que chegou ao ponto de dedurar o esquema tático do time pros adversários. Tô falando dele, rapaziada, Vince Carter. Sim, rapaziada, um dos grandes nomes do Raptors que ajudou a colocar Toronto no mapa da NBA, meteu o louco pra cima do time que revelou ele. A história do Vince Carter todo mundo conhece, né? Além dele ser o novato do ano, ele ajudou a popularizar o time que tinha acabado de chegar na NBA com todas as suas jogadas e enterradas totalmente acrobáticas. Tanto que ele fez história no Slam Dunk Contest de 2000, e vocês estão ligados, né? Depois de muito tempo jogando lá, ele já tava meio que bolado com a diretoria que não conseguia montar um time competitivo ao seu redor. E aí meio que o cara começou a fazer corpo mole. Foi tanto corpo mole, mas tanto corpo mole, que ele tava meio que se recusando a enterrar. A média dele, que sempre foi altíssima, caiu pra 15,9 pontos por jogo na temporada de 2004. E aí veio essa suposta acusação do Vince Carter ser um cagueta, né? Aí lascou, velho. Aí não teve como, rapaziada. Ele acabou pedindo troca pra diretoria e foi parar no New Jersey Nets. E por incrível que pareça, sua média de pontos por jogo melhorou do nada, porque ele terminou a temporada com 27,5 pontos por jogo, a melhor média da sua carreira. Pô, Vince Carter, você poderia até meio que ter saído por cima, né? A galera ia entender. Agora, entregar o esquema tático da equipe, aí não dá, né? Se você aí acha que o Cleveland Cavaliers foi traído só uma vez, você tá muito enganado. Antes mesmo do LeBron James ter feito o que ele fez, e na temporada que o LeBron James tinha acabado de chegar, o Carlos Boozer tinha deixado os torcedores do Cavs meio chateados. Ele foi selecionado na 35ª escolha do draft de 2002 e foi um excelente investimento pro Cleveland Cavaliers. Ele teve médias de 10 pontos por jogo e 7,5 rebotes, se tornando aí um All-Rookie Second Team. E na sua segunda temporada ele teve médias aí de 15,5 pontos por jogo e 11,4 rebotes, já jogando ao lado de LeBron James. Era nítido que a dupla LeBron James e Carlos Boozer ia ter um grande sucesso em Cleveland, e o Cavs resolveu dar um contrato pra ele de 6 anos e 39 milhões de dólares. E já tava meio que tudo certo, porque eles tinham ali um acordo verbal, né? Só que esse acordo verbal da NBA é meio perigoso, vocês estão percebendo isso. Porém, rapaziada, o Utah Jazz veio com uma proposta pesada de 70 milhões de dólares em 6 anos e Carlos Boozer simplesmente virou as costas pra Cleveland. Agora, rapaziada, a gente vai falar de Dwight Howard, mano, que foi responsável de ativar um grande gatilho aí no torcedor do Orlando Magic, porque eles se lembraram de uma traição, uma suposta traição que aconteceu com Shaquille O'Neal lá nos anos 90, deixando aí meio que Orlando Magic de mãos vazias. Porém, o Shaq teve seus motivos, né, já que a grande maioria dos torcedores achava que ele não valia o quanto ele tava pedindo, e aí ele foi jogar no Los Angeles Lakers. Só que com o Dwight Howard, rapaziada, foi diferente, de certa forma, foi pior. Dwight Howard foi a primeira escolha do draft de 2004 e de certa forma também foi uma promessa, assim como Shaquille O'Neal. Podemos dizer aí que no quesito finais, o Dwight Howard teve mais sucesso que o Shaq. Shaquille O'Neal perdeu de 4-0 em 1995 pro Houston Rockets, né? Já o Dwight Howard perdeu de 4-1 pro Los Angeles Lakers em 2009, mas pelo menos ganhou um jogo, né? Em seus anos de Orlando Magic, ele foi 3 vezes jogador defensivo do ano, ganhou diversos prêmios de toco e de rebote e também foi campeão do Slam Dunk Contest. Mas tudo começou a sair dos trilhos pro Dwight Howard e Orlando Magic depois das finais de 2009. O Howard exigia um time competitivo pro Orlando Magic fazia o que podia e o Dwight Howard ficava toda hora ameaçando ali que ia ser trocado, que queria ser trocado, enfim. Ele chegou até a ficar por dentro de todas as negociações que iam acontecer e um técnico foi demitido por conta dele, só pra ele ficar. Mas tudo isso ficou insustentável em 2012, quando o Dwight Howard exigiu uma troca urgentemente ou simplesmente ele ia sair como um agente livre. E aí não teve jeito, né, rapaziada? O Dwight Howard foi parar no Los Angeles Lakers, mas pelo menos o Orlando Magic não saiu de mãos vazias, né, entre aspas. Agora, rapaziada, a gente vai falar de um cara que também traiu seu time pra ir jogar na panela do LeBron James lá no Miami Heat e que deixou seus companheiros de time totalmente chateados. Eu tô falando dele, rapaziada, Ray Allen. Pra vocês terem uma noção, rapaziada, o Big Three do Celtics lá de 2008 entrou aí no time dos 75 melhores jogadores da NBA, né? E essa aí foi a reação do Kevin Garnett quando viu o Ray Allen. A história do Ray Allen no Boston Celtics começa com uma troca feita entre o Seattle Supersonics e a formação de um dos trios mais fortes da NBA, junto com o Kevin Garnett, que veio do Minnesota Timberwolves, e o Paul Pierce, que já estava no time desde o seu draft em 1998. E já na primeira temporada o time foi um sucesso, porque eles foram campeões da NBA em 2008, vencendo seu arquirrival Los Angeles Lakers. Eles foram novamente para as finais em 2010, só que dessa vez eles perderam a revanche para o Los Angeles Lakers em uma série de 7 jogos. Nos 2 anos seguintes eles foram eliminados pelo Miami
hit de Wade, Bosh e LeBron, perdendo aí a semifinal de conferência em 2001 por 4-1 e as finais de conferência em 2012 por 4-3. Ray Allen nessa temporada teve alguns desentendimentos com o Rajon Rondo e também com a diretoria do Boston Celtics, já que ele buscava renovar o seu contrato aí pedindo algo em torno de 24 milhões de dólares em 3 anos. O Celtics, por sua vez, ofereceu para ele um contrato de 12 milhões de dólares por 2 anos e ainda tendo a possibilidade dele vir do banco. E por isso o Ray Allen resolveu assinar um contrato de 6 milhões de dólares por 2 anos e levou seus talentos para South Beach. Isso aí deixou muitos torcedores do Celtics frustrados e deixou o Kevin Garnett bolado, né? Porque basicamente ele assinou aí com um rival e por um valor bem menor. Eles não se falaram por muitos anos, só que hoje os caras meio que já fizeram as pazes. E aí, conhece algum outro jogador traíra da NBA? Faz o seguinte, deixa aí nos comentários, também deixa o seu like, se inscreve no canal e até sexta, rapaziada. Tamo junto.